Você já se perguntou por que, mesmo sendo cristão, ainda sente um vazio inexplicável, uma ausência de direção clara ou uma luta constante que parece não ter fim? Porque há momentos em que a fé parece fraca, as orações soam vazias e a esperança se esvai em meio aos ventos da vida. A resposta para muitos desses dilemas está em algo que, embora prometido por Jesus, ainda é ignorado por muitos: a presença viva e constante do Espírito Santo. Receber o Espírito Santo não é um detalhe opcional na jornada da fé. É a essência da vida cristã. É Ele quem dá vida à letra da Bíblia. É Ele quem transforma convicções em experiências, doutrinas em poder e palavras em vida. Sem o Espírito Santo, o cristianismo se torna apenas uma religião entre tantas, uma rotina vazia, uma crença sem fogo. É o Espírito que torna a fé algo vivo, íntimo e sobrenatural. Jesus, antes de subir aos céus, não nos deixou com apenas um conselho ou uma lembrança. Ele deixou uma promessa. Ele disse: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade." João 14, 16, 17. Ele prometeu enviar aquele que seria o nosso guia, conselheiro, força e consolação. E essa promessa não era exclusiva para os apóstolos ou para os santos da história. Essa promessa é para você, hoje, agora. Mas por que tantos vivem como se essa promessa não fosse real? Por que tantos crentes se contentam com uma vida cristã teórica, sem frutos, sem fervor, sem direção? A resposta é simples e profunda: porque muitos não entenderam o quanto é vital receber o Espírito Santo de forma pessoal e prática. O Espírito não é um conceito. Ele é uma pessoa. Ele não é uma força impessoal. Ele é Deus habitando dentro de nós. A vida sem o Espírito é como um corpo sem alma. É como uma lâmpada sem eletricidade. Pode parecer cristã por fora, mas por dentro está apagada, fria, desanimada. É o Espírito que sopra a vida sobre os ossos secos, que acende o fogo no altar do coração, que faz do nosso corpo templo e não apenas carne. Muitos tentam viver a fé na força do braço, com esforço humano, com disciplina e boa vontade. Mas sem o Espírito, tudo se torna pesado, exaustivo e ineficaz. Porque é Ele quem capacita, fortalece, consola, revela e transforma. É Ele quem nos convence do pecado, nos revela o amor do Pai e nos conecta a Jesus. Por isso, antes de qualquer outra coisa, antes de buscar ministérios, dons, milagres ou posições, o maior clamor da alma deve ser: vem, Espírito Santo. Porque quando Ele vem, tudo muda. Ele traz luz onde havia trevas. Ele cura as feridas escondidas. Ele reorienta nossos passos. Ele transforma até os nossos desejos mais profundos. E a boa notícia é: Ele quer vir. Ele está mais disposto a entrar do que muitos estão a convidá-lo. Ele deseja habitar em corações humildes, em vidas sedentas, em almas que se rendem. A promessa de Jesus ainda está de pé. E o Espírito Santo ainda está sendo derramado sobre aqueles que o buscam com sinceridade. Então, se você sente que algo está faltando, que sua fé está morna, que sua vida espiritual estagnou, não é porque Deus se esqueceu de você. Talvez o que falte seja essa entrega profunda ao Espírito Santo. Este é o momento de iniciar essa jornada, de preparar o seu coração, de remover os obstáculos, de abrir as portas e dizer: Espírito Santo, eu preciso de ti. Vem habitar em mim. E é exatamente isso que vamos aprender a fazer nas próximas partes deste roteiro. Como preparar o coração, como crer, como pedir, como receber e, finalmente, como viver com Ele todos os dias, em cada decisão, em cada pensamento. Não há nada mais poderoso do que um cristão cheio do Espírito Santo. Porque essa é a única maneira de viver a fé com verdade, com propósito e com poder. Que essa jornada comece agora. Que o seu coração desperte. E que o Espírito Santo encontre em você um lar. Você já tentou plantar uma semente em solo seco, rachado, duro? Não importa o quanto aquela semente seja cheia de vida, ela simplesmente não vai brotar. Antes de pensar na colheita, é preciso preparar a terra. O mesmo acontece com o nosso coração quando falamos em receber o Espírito Santo. A promessa é real, o poder está disponível, a presença já foi liberada, mas o solo do nosso coração precisa estar pronto para receber. A primeira chave para receber o Espírito Santo é preparar o coração. E isso começa com algo que poucos querem falar hoje em dia: arrependimento genuíno. Não estamos falando apenas de um sentimento de culpa ou de uma tristeza superficial. Estamos falando de um quebrantamento profundo,
uma dor santa que nos leva a reconhecer o quanto precisamos de Deus e o quanto nossos pecados têm entristecido o espírito. O arrependimento é como o arado de Deus. Ele rompe o orgulho, expõe as raízes do ego e vira de cabeça para baixo tudo o que era confortável, mas estéril. É desconfortável, sim, mas é santo e necessário. Talvez você já tenha tentado buscar o Espírito Santo, já tenha feito orações sinceras, mas sentiu como se estivesse batendo em uma porta trancada. Às vezes, essa porta está travada do lado de dentro. Existem coisas que você guardou, pecados que escondeu, mágoas que alimentou. E o Espírito é santo. Ele não habita em um coração que se recusa a ser limpo. Confissão é o começo da libertação. Quando você fala com Deus com honestidade, sem máscaras, algo começa a acontecer. É como se a água viva começasse a tocar as rachaduras da sua alma. E cada vez que você confessa, cada vez que você abandona aquilo que entristece o Espírito, mais espaço você dá para que ele venha habitar. Não é sobre se sentir pronto, é sobre reconhecer sua necessidade. Deus não derrama seu Espírito sobre quem acha que merece. Ele derrama sobre quem sabe que precisa. Sobre os sedentos, os famintos, aqueles que não estão apenas curiosos, mas desesperados por mais dele. Jesus disse: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos." Mateus 5:6. Ele não disse os que têm um leve interesse ou os que acham bonito o mover do Espírito. Ele falou de fome, sede, necessidade vital. Então, o que significa preparar o coração na prática? Significa parar por um momento e deixar que Deus te sonde. Dizer: "Senhor, mostra-me o que ainda está oculto. Revela o que precisa ser transformado." Às vezes, é um pecado não confessado. Outras vezes, é uma ferida não curada. Uma raiz de amargura. Um apego a algo que Deus já pediu para deixar ir. É hora de colocar tudo no altar. De limpar o terreno. De dizer: "Deus, eu não quero mais nada que me separe de Ti. Eu não quero mais andar com um pé no mundo e outro no reino. Eu quero ser completamente Teu." Pode doer, mas é uma dor que cura. Uma dor que prepara. O arrependimento verdadeiro nunca te afasta de Deus. Ele te leva mais fundo. Porque o Espírito Santo não vem para enfeitar um coração. Ele vem para habitá-lo, governá-lo, conduzi-lo. E ele não divide espaço com o pecado. Se você sente que há algo travando sua caminhada espiritual, talvez esse seja o tempo de parar e fazer uma limpeza profunda. Não superficial, não apressada, mas um tempo real com Deus, pedindo que Ele traga luz sobre tudo que ainda está nas sombras. Você já disse a Deus hoje que está arrependido? Já chorou na presença dele por algo que precisa ser transformado? Já sentiu aquele peso do Espírito Santo te chamando ao arrependimento? Não para te condenar, mas para te restaurar? O Espírito é santo. Ele é sensível. Ele é puro. E ele deseja habitar em corações quebrantados, dispostos a serem moldados. É por isso que preparar o coração é o primeiro passo. Sem essa preparação, todo o resto fica comprometido. Sem essa entrega, o fluir do Espírito fica obstruído. Mas a boa notícia é que você não precisa fazer isso sozinho. O próprio Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você pedir, ele vai te mostrar, vai te guiar, vai te dar forças para se livrar do que precisa ser deixado para trás. Imagine agora o seu coração como um jardim. Como ele está. Há flores murchas de mágoas antigas. Há ervas daninhas de hábitos que você não consegue largar. Há raízes profundas de orgulho, medo, raiva. Hoje é dia de pegar a enxada espiritual. De rasgar o coração e não as vestes. De dizer como Davi: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável." Salmo 51:10. Se você se dispõe a isso, se você prepara o coração, então o céu se abre. Deus vê, Deus honra, e você começa a sentir algo diferente. A leveza de quem está limpo, a paz de quem está sendo renovado, e a expectativa do que está por vir. Por quê? Depois do arrependimento, vem o refrigério. Depois da confissão, vem a visitação. Depois da entrega, vem a habitação. Você está pronto para preparar seu coração? Há um momento na caminhada espiritual em que as palavras cessam, e tudo o que resta é um gemido da alma, um anseio silencioso que sobe aos céus como incenso. É nesse lugar de sinceridade que o Espírito Santo encontra morada. Desejá-lo não é uma tarefa da mente, é uma necessidade que brota do coração quebrantado. Muitos querem os sinais, os dons, as experiências, mas poucos desejam verdadeiramente a pessoa do Espírito Santo.
E antes de qualquer manifestação exterior, ele busca um coração que o queira por quem ele é, não apenas pelo que pode fazer. Pedir o Espírito Santo exige humildade. E humildade não é pensar menos de si, mas reconhecer quem é Deus e quem somos nós sem Ele. Não há arrogância diante do trono. Não há máscaras diante daquele que sonda mente e coração. Quando nos ajoelhamos, não só fisicamente, mas espiritualmente, abrimos espaço para que o céu toque a terra. A oração que atrai o Espírito não é sempre eloquente, mas sincera. É aquela que diz: Senhor, eu preciso de Ti. Vem habitar em mim, moldar-me, ensinar-me, possuir-me completamente. A Bíblia diz: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Lucas 11:13. Esse versículo revela a disposição generosa de Deus. Ele não resiste a um pedido sincero. Mas veja, é um pedido, é um desejo expresso, é um clamor que sai do íntimo. Como o salmista dizia: como a corça anseia pelas águas, assim suspira minha alma por Ti, ó Deus. E por que o desejo importa tanto? Porque o Espírito não se impõe. Ele é uma pessoa, e como toda pessoa, quer ser recebido, amado, desejado. Quando desejamos alguém, mudamos a agenda, buscamos intimidade, criamos espaço. Com o Espírito Santo, não é diferente. Ele espera que o desejemos acima de tudo, acima dos nossos planos, das bênçãos, dos milagres que tanto buscamos. Há um lugar onde o clamor não é mais por coisas, mas por presença. E essa presença transforma. A presença do Espírito purifica, consome, edifica, consola, ensina, fortalece. É impossível ser o mesmo depois de ser tocado por Ele. Por isso, o desejo tem que ser real. E esse desejo se expressa pela busca, pela oração constante, por noites derramadas, por dias de jejum, por um coração que diz: Senhor, não te deixarei até que me visites com tua presença. Mas junto com o desejo, é preciso pedir, e pedir com fé. O Espírito Santo é dado àqueles que pedem, não como quem duvida, mas como quem sabe que foi chamado para receber. A humildade entra aqui também, pois muitos acham que não são dignos de pedir. E de fato, ninguém é, mas a promessa é para os que creem, não para os que se sentem merecedores. O sangue de Jesus nos fez aptos. O Espírito é a herança dos filhos. Não somos mendigos, somos filhos amados. Pedir com humildade também significa abrir mão do controle. É dizer: Espírito Santo, entra e faz do teu jeito. Não impor limites, não restringir áreas, não filtrar o que Ele pode tocar. É abrir as portas da alma, todas elas, para que Ele entre, vasculhe, limpe, renove e reine. Muitos querem o Espírito em alguns cômodos, mas o mantém fora de outros. E Ele não se acomoda onde não pode ser Senhor. Santidade é parte dessa busca, não como mérito, mas como ambiente. O Espírito Santo é santo. Ele habita em corações que estão em processo de purificação. Por isso, desejar o Espírito é também desejar ser santo. É lutar contra o pecado, renunciar a hábitos, desligar-se de vozes mundanas, silenciar o ruído interior para ouvir a doce voz do Espírito. É alinhar o coração com o céu. Talvez você já tenha orado e não tenha sentido nada. Já tenha jejuado, buscado, chorado, e tudo pareceu em vão. Mas o céu nunca ignora uma busca sincera. Pode não haver sinais visíveis, mas a movimentação invisível. Deus está vendo. O Espírito Santo está se aproximando. A espera não é rejeição, é preparação. Ele vem, e quando ele vier, tudo mudará. Não se compare com outros. Não busque experiências iguais. O Espírito é pessoal. O que ele faz em você é único. Não precisa ser igual a ninguém. Basta ser verdadeiro. E lembre-se, a maior evidência de que o Espírito está vindo sobre você é o crescimento do desejo por ele. Esse fogo que queima, essa inquietação santa, esse choro sem motivo, essa fome que não passa, são sinais de que ele está à porta. Então hoje, apenas deseje, com todas as suas forças, com toda a sua alma, e peça. Peça de novo. Peça como quem não aceita viver sem. Peça como um filho que sabe que seu pai é bom. Peça sem barreiras, sem defesas, sem reservas. E diga: Espírito Santo, eu te desejo. Vem, toma tudo, eu sou o teu. Esse é o tipo de oração que move os céus. Esse é o clamor que o Espírito Santo atende. Há um momento na jornada espiritual em que o coração, já preparado,
já rendido e quebrantado, já confiante na fidelidade de Deus, se encontra diante da porta. E é então que se ouve o sussurro suave do céu: eis que estou à porta e bato. O Espírito Santo não arromba entradas, não invade corações. Ele aguarda. Ele deseja ser recebido. E quando abrimos, não entramos apenas em uma nova estação. Entramos em uma nova existência. Receber o Espírito Santo é mais do que uma sensação ou uma experiência passageira. É um acolhimento consciente, um sim profundo da alma para o governo de Deus dentro de nós. É permitir que Ele habite, que Ele organize, que Ele cure e que Ele reine. Mas para que essa recepção seja plena, é necessário um espírito de gratidão e abertura. Gratidão pelo que já foi feito, pela cruz, pelo perdão, pela presença de Deus que nunca desistiu de nós. E abertura para o que será feito, transformação, direção, novos começos. A gratidão muda a atmosfera do coração. Ela remove as cortinas do medo, as poeiras da dúvida, os móveis velhos do ressentimento e cria um ambiente digno da presença do Espírito. Um coração grato não é apenas receptivo, ele é hospitaleiro. Ele prepara uma mesa para o Espírito, não apenas uma cadeira. Ele oferece o centro, não as bordas. Ele entrega o trono, não um espaço entre os ruídos. Talvez você ainda não tenha percebido, mas o Espírito já está mais perto do que você imagina. A respiração da sua alma nos momentos de angústia, o consolo silencioso após as lágrimas, a paz inesperada em meio ao caos. Esses são indícios. Ele está às portas, tocando suavemente, esperando ser reconhecido. E quando ele é recebido, algo muda. O vazio cessa de gritar. As culpas antigas perdem a voz. A mente começa a clarear. Há uma nova luz na consciência, uma nova sede pelas coisas do alto. Não é uma emoção que passa, é uma presença que permanece. Algumas pessoas esperam que receber o Espírito seja como um trovão, algo dramático, avassalador. Mas muitas vezes é como o orvalho da manhã, silencioso, puro, constante. Ele começa a agir nas áreas que você nem sabia que estavam secas. Ele entra com ternura nas feridas que você escondeu por anos. Ele derrama óleo onde havia ferrugem espiritual. E de repente, a alma, antes cansada, começa a cantar de novo. É importante reconhecer os sinais da presença do Espírito Santo. Eles nem sempre vêm com língua de fogo, mas vêm com fruto. Onde há amor, onde há paz, onde há domínio próprio, ali está o Espírito. Onde há perdão que antes era impossível, ali ele agiu. Onde há sabedoria que supera o entendimento humano, ali ele está. Onde há coragem para recomeçar, fé para crer novamente, e mansidão para se calar quando a carne quer gritar, ali é morada dele. Mas muitos deixam de perceber porque esperam algo extraordinário e ignoram o sagrado nas coisas simples. O Espírito é divino, mas ele ama agir na normalidade do nosso cotidiano. No silêncio do quarto, na leitura da palavra, no abraço de reconciliação, no louvor que sobe mesmo em meio à dor. São nestes lugares que ele se manifesta. Receber o Espírito é também permanecer disponível para a ação contínua dele. Não é um evento, é um estilo de vida. O Espírito não deseja apenas visitar. Ele quer habitar. Ele não quer um culto de domingo. Ele quer os pensamentos de segunda. Ele não busca só os louvores, mas as atitudes, as escolhas, as palavras. Ele deseja acesso total, e com isso, ele traz renovação completa. Estar disponível é dizer: Espírito Santo, hoje é teu. Este dia, este corpo, esta mente, este coração, tudo te pertence. É consultar antes de decidir. É silenciar para ouvir. É confiar mesmo sem entender. É obedecer mesmo quando não é o caminho mais fácil. E esse estilo de vida gera uma intimidade tão profunda que começamos a perceber quando ele se entristece, quando ele se alegra, quando ele deseja falar ou apenas estar em silêncio conosco. Há pessoas que o receberam, mas depois o colocaram em um canto. Desistiram da sensibilidade espiritual. O Espírito Santo, porém, é fiel. Ele espera, ele restaura, ele acende de novo. Se em algum momento você o sentiu longe, saiba, ele ainda deseja te encher. Basta um suspiro sincero, uma oração quebrantada, uma decisão real. E ele volta, e ele age, e ele transforma. Não há nada mais poderoso do que uma vida rendida ao Espírito Santo. Não há nada mais seguro do que andar com ele. E não há nada mais urgente do que abrir as portas do coração, com gratidão e total abertura, e dizer: Vem, Espírito Santo. Esta é a tua casa. Reina em mim.
Viver na direção do Espírito é mais do que uma decisão pontual. É uma entrega contínua, um compromisso diário. É como aprender a respirar de novo, só que agora não mais o ar do mundo, mas o fôlego do céu. Depois de preparar o coração, crer na promessa, desejar com humildade e receber com gratidão, agora você entra na parte mais linda e desafiadora da caminhada com o Espírito Santo: permanecer. Ser conduzido, orientado, corrigido e impulsionado por Ele. Todos os dias, a cada escolha, a cada pensamento. 1. O Espírito Santo como guia diário. Imagine andar por um caminho escuro, com muitos atalhos e vozes chamando de todos os lados. É assim que é viver neste mundo, sem o Espírito. Mas quando Ele habita em você, algo muda. Ele se torna o seu conselheiro. A Bíblia diz em Romanos 8,14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser guiado é mais do que ouvir conselhos. É estar em sintonia com a direção que Deus quer dar. Às vezes, Ele vai te pedir para esperar quando tudo dentro de você quer correr. Outras vezes, Ele vai te impulsionar a dar passos de fé que sua razão não entende. E você precisa confiar. Deixe que Ele guie seus relacionamentos, suas decisões profissionais, seus limites pessoais, suas conversas. Pergunte ao Espírito: isso agrada a ti? Faça dele o seu filtro, o seu mapa, a sua bússola. 2. Frutificar. Os sinais de uma vida cheia do Espírito. Uma vida cheia do Espírito não se mostra por gritos, êxtases ou apenas palavras bonitas. Ela se revela por fruto. Gálatas 5:22-23 nos dá a lista clara. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas são as evidências mais claras de que o Espírito está morando em alguém. E aqui está um segredo: quanto mais você se entrega à direção do Espírito, mais natural esses frutos brotam. Você não precisa forçar a árvore a dar fruto. Basta estar conectado à raiz certa. Se sua paciência está curta, se a alegria sumiu, se a mansidão desapareceu, talvez seja hora de voltar ao lugar secreto, ao altar, ao silêncio, e pedir: Espírito Santo, me renova por dentro. 3. Usar os dons para edificar e servir. O Espírito Santo não veio apenas para te consolar ou te transformar internamente. Ele também te capacitou. Ele distribui dons como Ele quer, para que você seja instrumento vivo na vida de outras pessoas. E Coríntios 12 fala sobre os dons: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas e interpretação. Mas entenda, os dons não são medalhas espirituais para mostrar superioridade. São ferramentas de amor, dadas para que você sirva, para que você levante o caído, encoraje o abatido, ore com autoridade, ensine com clareza, ame com profundidade. Você pode ser a voz que traz direção a alguém perdido. Pode ser as mãos que curam, os pés que levam o Evangelho, o coração que acolhe. O Espírito quer usar você. Ele deseja que você seja canal, não apenas recipiente. 4. Quando o Espírito conduz até, em meio às provações. Muita gente acha que ser cheio do Espírito é viver numa bolha onde nada dá errado. Mas a verdade é que o Espírito vai te fortalecer, mesmo quando tudo parece ruir. Jesus, após ser cheio do Espírito no batismo, foi conduzido ao deserto. Isso nos mostra que o Espírito não nos livra da guerra. Ele nos capacita para vencer nela. Quando você é rejeitado, traído, esquecido, humilhado, o Espírito te sustenta. Quando tudo está incerto, Ele te dá paz. Quando o medo te assombra, Ele te lembra: você não está sozinho. É por isso que permanecer na direção do Espírito é viver com os olhos voltados para o céu e os pés firmes na terra, sabendo que, mesmo que os ventos soprem, você tem um capitão que nunca erra a rota. 5. Perseverar até o fim. A plenitude não é evento, é caminho. A vida cheia do Espírito é uma jornada de crescimento constante. Há dias em que você vai se sentir forte, íntimo, cheio de fé. Mas haverá dias escuros também. E é nesses dias que você precisa lembrar: o Espírito Santo não te abandona. Ele permanece. Efésios 5,18 nos lembra: enchei-vos do Espírito. No grego original, esse enchei-vos está no tempo contínuo, ou seja, sejam constantemente cheios. É um convite diário, uma renovação constante. Você pode viver uma vida de plenitude se escolher caminhar com Ele, ouvir a sua voz, submeter-se à sua correção, celebrar sua presença.
e seguir firme, mesmo quando não sentir nada. Receber o Espírito Santo não é o fim da jornada. É o começo de uma nova história. Uma história de intimidade, poder, direção e propósito. Agora que você já entendeu como preparar o coração, crer na promessa, desejar com humildade, receber com gratidão e viver na direção do Espírito, só resta uma coisa: decidir. Decidir que sua vida não será mais conduzida por emoções, vaidade ou vontade própria, mas pelo sopro do Espírito, pela palavra, pela presença que transforma. Deixe o Espírito conduzir sua casa, suas emoções, seu ministério, suas escolhas. E se esse conteúdo tocou seu coração, se você deseja mais vídeos como esse, mais momentos de palavra, presença e profundidade espiritual, inscreva-se no canal agora mesmo. Ative as notificações. Compartilhe com alguém que também precisa ser tocado pelo Espírito. E lembre-se, não há vida verdadeira sem o Espírito. Que ele te encha, te renove e te leve além do que você imagina. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.